pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar para vocês quais foram os primeiros sinais do autismo da Manu em ordem cronológica, ou seja, quais foram os primeiro, segundo, terceiro sinais que ficaram evidentes na Manu, tá certo? Mas antes de começar, já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês no botão de gostei e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Compartilhe também os vídeos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook, isso ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Vamos lá. Os sinais do autismo na Manu apareceram muito cedo. É claro que eu, mãe de primeira viagem, sem ter noção do que era o autismo para mim era algo muito desconhecido. É claro que na época eu não sabia que se tratava de autismo. Mas hoje, com mais experiência, com estudo, com conhecimento, fica muito claro para mim que a Manu apresentou os primeiros sinais do autismo já nos primeiros meses. Sim, desde muito cedo. Qual foi a primeira coisa que a Manu demonstrou? Foi a dificuldade em dormir. Eu sempre ouvia que todo recém-nascido dorme muito tempo, tem um sono muito leve, muito forte, dorme muito fácil, e isso não acontecia com a Manu. De começo eu pensava que era eu que estava fazendo algo de errado, mas eu estava seguindo tudo muito à risca, acompanhamento com pediatra, pegando todas as dicas, informações, e mesmo assim, a Manu demorava muito tempo para conseguir pegar no sono, e também ela tinha um sono muito leve. Qualquer ruído acordava a Manu. E quando eu falo qualquer ruído, gente, era uma coisa do tipo assim, de eu colocar ela no berço com todo o cuidado do mundo. E quando eu estou saindo do quarto, algum osso meu estralar, o meu joelho estrala muito, e ela acordar com o barulho desse estralado de osso, né? Ou seja, era qualquer ruído mesmo. Então, esse foi o primeiro sinal que a Manu demonstrou, os transtornos do sono. Segundo sinal que a Manu demonstrou, a Manu, ela demonstrou uma sensibilidade muito grande com o contato físico. Mas não era com todo o contato físico, ela sempre gostou do meu contato físico e sempre gostou do contato físico do meu marido, ela nunca teve esse estranhamento com a gente. Porém, qualquer pessoa que vinha visitar a gente, quando o bebê nasce, a gente recebe as visitas, qualquer pessoa que chegava, ela ficava muito irritada. E mesmo depois que a pessoa ia embora, ela demonstrava uma irritação, uma inquietação muito grande mesmo. Terceiro sinal que a Manu demonstrou, continuando nessa questão de irritabilidade, a Manu tinha crises de choro muito fortes. Choros que começavam sem um motivo aparente, ou até mesmo quando tinha algum motivo aparente, ela demorava muito tempo para conseguir parar de chorar. E hoje, lembrando dessas crises de choro, dava para ver que ela realmente perdia o controle do emocional dela. Que ela até poderia estar querendo parar de chorar, mas ela não conseguia, porque ela chorava compulsivamente. E era muito difícil acalmar a Manu. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, ainda nos primeiros meses da Manu, tá certo? Quarto sinal, sensibilidade com texturas. Isso apareceu assim que ela entrou na creche. A Manu entrou na creche com 6 meses. E pra mim foi uma creche muito boa, porque era uma creche do meu serviço, ou seja, ficava junto com o meu trabalho, eu tinha total acesso a ela, eu pude continuar amamentando, eu conseguia dar umas escapadinhas pra ver ela, sempre que tinha algum problema era só ligar no meu ramal que eu conseguia ver a Manu, entender o que estava acontecendo. Então foi muito bom essa creche pra ela. E nessa creche a gente conseguiu ver outros sinais. E o primeiro que apareceu foi questões sensoriais. As professoras começaram a me relatar que a Manu estava apresentando dificuldade para fazer as atividades, principalmente atividades que envolviam tinta, massinha, algodão.
e eles estavam com um projeto na época muito legal, que todo dia eles estavam fazendo uma atividade diferente. Eles faziam atividades com macarrão cozido, com gelatina, colagem, muitas coisas. Isso com os bebezinhos mesmo. Era bem legal o trabalho que eles estavam fazendo, só que eles não estavam conseguindo progredir com a Manu, porque sempre que eles ofereciam para Manu, ela oferecia resistência, demonstrava medo, demonstrava angústia, demonstrava nojo e não aceitava fazer os exercícios. O que a gente fez na época? Na época eu conversei com elas e a gente conseguiu entrar num acordo do quê? De eles me anteciparem todas as atividades que eles iriam fazer. Então elas me falavam, mãe, daqui 2 dias a gente vai fazer uma atividade com tinta. E o que eu fazia? Eu comprava tinta e eu brincava com ela em casa para mostrar para ela que não era algo que era para ela sentir medo, que fosse ruim, mostrava que só passar o lencinho umedecido limpava. Aí depois, mãe, daqui 2 dias a gente vai fazer uma atividade com macarrão cozido. Eu cozinhava macarrão em casa, deixava ela brincar, ou então fazia macarrão na janta para ela, deixava ela comer com a mão mesmo, para ela tocar, para ela já se acostumar. Fiz isso com gelatina, fiz isso com algodão, fiz isso com massinha, com farinha. Ou seja, eu ia antecipando todas as atividades com ela, para que quando chegasse em sala de aula, ela conseguisse pelo menos participar um pouco das atividades. Outra coisa que apareceu, isso aí também a gente ainda está falando antes de 1 ano de idade, tá bom, gente? Quando ela completou mais ou menos 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses, apareceu outra característica na Manu. A Manu, ela começou a fazer muitas gracinhas dentro de casa, porém ela se recusava a fazer fora de casa. Então, assim, as primeiras palavrinhas que a Manu falava, ela só falava dentro de casa. Quando estava fora de casa, ela não fazia. Quando ela começou a engatinhar, na creche ela só ficava sentada. Quando ela começou a andar, ela na creche só engatinhava. Por algum motivo, ela não queria demonstrar. Eu não sei se ela não queria ter destaque, que ela preferia ficar mais quieta no canto dela. Por isso, ela não demonstrava. Mas era uma característica que ela apresentava. Ela fazia as coisas dentro de casa, porém, fora de casa, ela não fazia. Outra característica que apareceu, isso também dentro da faixa etária de 1 ano e alguns meses, foi que ela começou a se isolar. A partir do momento que a Manu começou a andar sozinha, a engatinhar sozinha, que ela conseguiu se mover com independência, ela conseguia se isolar sempre num canto. Então as professoras começaram a me relatar que quando as crianças estavam brincando todas juntas, ela separava alguns brinquedos, levava para algum canto da sala e brincava sozinha. A Manu, ela sempre brincou da forma funcional dos brinquedos. Ela nunca teve essa característica do autismo de ficar rodando rodinhas, de ficar empilhando, de ficar separando em cores. Ela brincava realmente da forma que é esperado para o brinquedo. Mas ela gostava de brincar sozinha. Sempre que alguma criança sentava do lado dela para brincar junto com ela, ela nunca entrou em confronto. Ela simplesmente levantava, ia na caixa de brinquedos, escolhia um novo brinquedo e ia para um outro canto brincar sozinha. Então ela recusava essa participação. Isso também dentro da faixa de 1 ano, entrando para os 2 anos. Por volta, beirando os 2 anos de idade, eu acreditava que a Manu já estava falando bem. Ela tinha um vocabulário extenso, ela falava muitas coisas. Porém, eu demorei para perceber que ela não estava juntando frases. Isso com 1 ano e quase 2 anos de idade. Foi aí que eu comecei a frequentar, ir mais vezes na creche, né? Porque estavam sempre me chamando por causa de choro, essas coisas. E aí eu comecei a observar as outras crianças, os amiguinhos dela. E notei que as outras crianças, além de já estarem falando mais do que a Manu, elas já formulavam frases, elas já formulavam perguntas, elas já formulavam respostas, elas conseguiam ter diálogos entre elas conseguiam narrar acontecimentos passados, acontecimentos futuros. E aí foi que caiu uma ficha em mim de ver, ops, a Manu, ela não faz isso. Ela, apesar de falar muitas coisas, apesar dela responder muitas coisas,
ela não faz da mesma forma que as outras crianças. Qual a diferença? A diferença é que a criança conversava, as crianças da sala dela já conversavam de igual para igual, já conseguiam ter diálogos entre elas. A Manu não, a Manu, apesar de ter um vocabulário muito grande, ela conversava sobre cores, sobre letras, sobre números. Ela foi a primeira a conhecer todo o alfabeto, ela foi a primeira a conseguir contar, ela foi a primeira a conhecer todos os planetas, a conhecer o A, E, I, O, U. Ela foi a primeira a mais adiantada de todas, porém, ela não conseguia conversar com nenhuma das crianças. As crianças chamavam ela para brincar de algum faz de conta, ela começava a contar de 0 a 10, ela começava a apontar todas as cores, ela não conseguia ter um diálogo com as crianças. E isso foi acabando isolando ela mais ainda, né? Até porque eu senti que algumas crianças começaram a evitar a Manu, porque às vezes quando elas tentavam brincar com a Manu tinha questões sensoriais com o toque, com o grito da criança, e a Manu chorava, e isso assustava a outra criança, e isso começou a fazer com que as crianças já começassem a nem chamar tanto a Manu para brincar junto, né? Porque já sabia que ela não iria querer também. Última característica principal, assim, que eu falo, essas características todas que eu estou falando são antes do diagnóstico, tá bom? Última e característica mais destacada, que foi, assim, o ponto principal para a gente buscar ajuda. Até então, gente, ainda não estava desconfiando do autismo, apesar destas características, porque, como eu falei, a Manu, apesar de ter esses sinais, ela tinha outros sinais onde ela demonstrava muita inteligência, às vezes até superior às crianças da idade dela. E eu entendia que uma coisa compensava a outra. Era um erro, falta de conhecimento da minha parte. Mas o sinal principal que apareceu na Manu, que foi esse, o que deixou a escola preocupada, eles sinalizaram muito pra gente, a gente observou, acompanhou muito, que foi, sempre que algo incomodava a Manu, ela fechava os olhos e colocava os 2 dedinhos no ouvido, tampando os ouvidos. Isso começou sendo só de vez em quando e foi aumentando quando, de repente, isso ficou num ponto em que a Manu ficava assim quase o tempo todo. Ela chegava na escolinha, chegava tranquila, brincando comigo. Quando eu entregava ela para a professora, ela já fechava o olho, já colocava a mãozinha no ouvido, já ia para um canto, deitava e ficava. Muitas vezes ela ficava nessa posição, fazendo aquele barulho do i. E isso começou a ficar muito frequente. De quanto tempo demorou? Isso foi uma questão assim, de uma semana, digamos assim, que ela começou a fazer isso até chegar ao ponto que ela começou a fazer isso quase que o tempo todo, né? As professoras chegaram a relatar que para ela comer, às vezes elas tinham que ir guiando a Manu ou levando ela no colo, porque ela não abria mais o olho e não tirava o dedinho do ouvido. Ela, com o olhinho fechado e o dedinho no ouvido, ela abria a boca e a professora ia colocando a comida dentro da boca dela. E ela não abria. E aí foi o momento que a gente falou assim, não, gente, não tem como. A gente já tinha relatado várias situações pro pediatra, né? O pediatra descartou qualquer coisa, falou sempre que era falta de rotina, que era normal, que a Manu estava acima do desenvolvimento dela, que estava tudo dentro do esperado. Mas aí quando a gente relatou essa característica e relatou o quanto isso estava aumentando muito rápido e o quanto isso estava atrapalhando no convívio com as outras crianças, no desenvolvimento dela, aí sim a gente foi encaminhado para um neuropediatra e aí foi fechado o diagnóstico de autismo. Bom, gente, essas foram as características principais, mais ou menos em ordem cronológica. É claro que eu não lembro exatamente quantos anos e quantos meses ela tinha quando começou cada um dos sinais. Apesar da Manu só ter 6 anos, são 6 anos muito intensos, a gente já viveu muitas coisas, então fica difícil mesmo a gente lembrar com exatidão. Mas de 0 meses até os 2 anos e 7 meses, essa foi a ordem dos sinais que a Manu apresentou, tá? Claro que cada criança é única, cada criança tem características diferentes. Muitas crianças não apresentaram nenhuma desses sinais do que a Manu apresentou, ou apresentaram todos os mesmos sinais que a Manu. Mas é importante a gente conhecer histórias pra gente cair a nossa ficha. Talvez se eu tivesse ouvido uma mãe narrando sobre isso há alguns anos atrás, o diagnóstico da Manu teria sido fechado mais cedo, tá certo?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, pessoal!